O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus, saindo da sinagoga, tramaram contra Jesus, sobre como acabariam com Jesus. Ao saber disso, Jesus afastou-se dali. Muitos o seguiram, e ele os curou a todos, e os proibia severamente de torná-lo manifesto, a fim de que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele, e ele anunciará o direito às nações. Ele não discutirá, nem clamará, nem sua voz nas ruas se ouvirá. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo. E no seu nome as nações porão sua esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amém. Meus amados, então, nós vimos no Evangelho de hoje as pessoas, os fariseus, combinando, arrumando um jeito de matar Jesus. E por que eles fizeram isso? Com inveja. Eles tinham medo de Jesus tomar o seu lugar, porque Jesus, ele era o reino, ele veio instaurar o reino de Deus, e ele veio para sentar no trono do rei Davi. Só que não é um reino secular, é o reino de Deus, é o reino sobrenatural. É o reino espiritual, é o reino celestial. E os poderosos daquela época ficaram com medo, de perder seus status, de perder, inclusive os religiosos da época, de perder seus bens, seus cargos. E eles ficaram com muito medo. Mas percebam vocês que se Jesus fosse um profeta, um homem sábio apenas, talvez eles nem tivessem essa ideia de matar Jesus. De fato, o próprio Jesus nos ensina que é pelos frutos que se conhecem a árvore. Então Jesus começou a dar seus frutos de bondade, de benevolência. Jesus começou a curar, a libertar, a fazer exorcismo, Nós vimos bastante isso, Jesus exorcizando, expulsando o mal. Jesus começou a fazer milagres, prodígios, sinais. Jesus era manso, ele tinha um jeito de falar, ele tocava o coração quando falava. Então, quando Jesus começou a demonstrar suas obras, aí sim, eles ficaram com muito medo. A ponto deles falar no Santo Evangelho, eles dizem mesmo assim: se ele continuar deste jeito, todos vão acreditar nele. E aí decidiram matar Jesus. Não me recordo qual o capítulo, nem qual foi o evangelista que narrou isso, mas é desse jeito que eu estou falando. Eles disseram desta maneira: se ele continuar a realizar esses sinais, todos vão crer nele. E daí então decidiram matar Jesus Cristo, com inveja, porque viram que Jesus realmente era Deus, que viram que Jesus realmente prosperava na vida dos seus seguidores. Apareceu no Evangelho de hoje. Jesus saiu dali então, Jesus sabia que o coração dos fariseus já planejavam matar Jesus, já planejavam se livrar dele, então Jesus saiu dali. E aqui diz assim: e muitos o seguiram, e ele o curou a todos.
né? Então Jesus é aquele que cura, é aquele que liberta. Jesus é aquele que carrega as nossas dores sobre ele, como diz lá no profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 18, diz assim, 53, versículo 4, diz assim: e no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, em nossas dores. Então Jesus é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele a quem nós devemos confiar e esperar, é aquele a quem nós devemos colocar-nos à sua disposição e pôr nele tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que tira o nosso bem viver. Nós temos que confiar em Jesus Cristo, colocar nossa esperança todinha nele. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Filho de Deus, a quem Deus derramou todo o seu Espírito. É nele, é em Jesus Cristo que nós devemos confiar. Amados irmãos, infelizmente, por meio da ganância, os poderosos da época perseguiram Jesus e o mataram. E deixa eu dizer para vocês que também não deve ser novidade para os cristãos mais informados, porque assim como odiaram a Jesus, assim como planejaram em excluir Jesus, em tirar Jesus da vida do povo, assim como planejaram em acabar com as obras de Jesus, assim acontece também com os seguidores de Jesus. Amados irmãos e irmãs, o cristianismo, desde o primórdio da igreja, é perseguido, assim como foi perseguido o cabeça da igreja, que é o próprio Jesus. E Jesus falou isso no Santo Evangelho. Jesus deixou claro para todos os cristãos informados que todos aqueles que começarem a operar as obras que o próprio Jesus operou vão ser perseguidos também. E Jesus deixa bem claro no Santo Evangelho que todo aquele que nele crê fará as obras que ele fez, e ele diz, e fará ainda maiores. A exemplo de São Pedro, que sua sombra curava, não se ouviu na Bíblia, nem na tradição da igreja, que a sombra de Jesus curava. E a sombra de São Pedro curou. Os tecidos das roupas de São Paulo curavam e libertavam. Entenderam? Mas, além de participar das obras do Cordeiro de Deus, a Igreja de Deus também sofre da perseguição que fizeram ao Cordeiro de Deus. Ele mesmo falou no Evangelho de São João, né? No Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 15, versículo 18. Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, saber que primeiro me odiou a mim. Então, se perseguiram Jesus e se planejaram em matar Jesus, tenhamos a certeza que farão isso também para com os seus seguidores, aqueles que quiserem ser fiéis ao Evangelho radical de Jesus Cristo, né? Então, meus irmãos, se ainda não nos perseguiram, se ainda não planejaram em nos calar, se ainda não planejaram em nos excluir, se ainda não planejaram em tirar nossas vidas, é porque nós ainda não fomos fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo, não fomos fiéis a Cristo Jesus. Nós estamos misturados com o secularismo. Nós estamos tendenciosos a seguir a vontade do homem e não a vontade de Deus. Isso é verdade. Então peçamos a Deus as luzes do Espírito Santo para sermos conforme o próprio Jesus de Nazaré, para que suas obras possam operar maravilhas no meio do povo de Deus, por meio de seus servos. Amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa nos fazer servos de Deus, assim como Jesus é servo e filho de Deus, que Deus escolheu com tanto amor. Que esse Espírito possa estar em nós, em cada um de nós. Que nós possamos operar
as maravilhas que o Senhor tanto espera, as obras que o Senhor tanto espera de nós batizados. Amados irmãos, para finalizar, Jesus também veio anunciar o direito. E o que é o direito? O direito é o direito divino que regula as relações de Deus com os homens e se exprime essencialmente pela revelação e pela religião verdadeira que dele deriva. Ou seja, Jesus veio anunciar o caminho que nos religa ao Pai, que é a religião que dele deriva. E qual é a religião que dele deriva? Eu não me canso de falar, volta e meia isso me vem na minha mente. Só existe uma religião verdadeira. Essa religião ela foi instituída em Pedro, pelo próprio Cristo Jesus. Quando ele disse, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que ligares da terra será ligado no céu. Né? Jesus disse, eu te dou as chaves do céu. O que ligares na terra será desligado no céu. O que desligares da terra será desligado no céu. Isso é a religião, é o direito, né, que todo batizado tem. Né? Eu estou lendo aqui, viu, gente? Isso que eu estou falando sobre a religião, estou lendo nas Sagradas Escrituras, no rodapé aqui, né? A minha Sagrada Escritura da editora Jerusalém, né? É de estudo, né? Ele diz assim, quando fala do direito, né? Quando Deus diz assim, ele anunciará às nações o direito. Aí diz assim, o direito é o divino que regula as relações de Deus com os homens e exprime essencialmente pela revelação e pela religião verdadeira que dele deriva, né? Ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Que nós possamos também anunciar às nações esse direito, que nós possamos ser fiéis à igreja e anunciar o parágrafo 846. Fora da igreja não existe salvação. Essa é a nossa fé que da igreja recebemos e que sinceramente professamos razão da nossa alegria. É o que nós dizemos no batismo, que nós sejamos fiéis, que nós não ficamos amedrontados em afirmar, seja lá na frente de quem for, que nós sejamos fiéis ao nosso batismo, fiéis à igreja de Cristo Jesus. E que todas as nações coloquem a esperança no nosso Deus, em Jesus de Nazaré. Como diz o Salmo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele fará. Que nós sejamos esperançosos em estarmos definitivamente na casa do Pai, na eternidade, adorando e louvando a Santíssima Trindade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.